E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos! Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de quê? De Tchutim Podcast, exatamente. Você está em casa, senta aqui na mesa com a gente que hoje tem mais uma entrevista super especial aqui para abençoar a sua vida, para edificar a nossa vida. Mas antes de tudo, eu te peço, compartilha esse link, manda para todo mundo e também dá like, se inscreve no canal, porque quando você faz isso o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e espalha para mais pessoas. E juntos nós vamos conseguir alcançar mais vidas para Jesus. Então vamos fazer isso? Amém! Eu espero que você seja muito abençoado com esse bate-papo. Bora começar? Um novo pensamento pode mudar a sua vida. E como eu falei, nós estamos com uma convidada muito especial hoje. Tá aqui a minha amiga, a Josi Cardoso, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida com algo extraordinário que ela tem para contar aqui para vocês. Seja muito bem-vinda, Josi, ao nosso espacinho aqui, ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer esse convite, né, atender esse chamado. Muito obrigada, Ivana, pelo seu convite. Eu me sinto muito feliz em estar aqui, poder participar desse projeto, desse trabalho que você tem feito, que tem abençoado vidas, tem, né, nos feito ouvir um pouquinho mais das maravilhas que nosso Jesus faz, e eu te agradeço por essa oportunidade. Amém. Sou muito agradecida. Amém. A Josi é uma pessoa que tem uma história maravilhosa e a gente vai conversar um pouquinho, ela vai contar um pouquinho mais sobre a vida dela, mas eu quero te apresentar, Josi. Aliás, eu quero que você se apresente aqui. Quem você é, para quem não te conhece, fala um pouco mais sobre você. Então, bom, Josi, né? Josiana é meu nome, né? Mas todo mundo me conhece por Josi, então achei mais tranquilo, né? Mais fácil, mais prático, né? Sempre me lembrava quando minha mãe me chamava meu nome inteiro, eu ficava assim, meio assustada, porque parecia que eu tinha feito algo errado, né? Sempre quando a gente é criança, a gente fica... E aí, então, as pessoas me conhecem mesmo por Josi. Eu acho que eu não sou ninguém e nem sou nada, sabe, Ivana? Mas eu me considero serva do Senhor, filha do rei, né? Me considero uma pessoa abençoadíssima, né? Graças a Deus. E a gente veio conhecer o Senhor Jesus há alguns anos, né? Eu não nasci num berço cristão, mas conhecemos nessa caminhada a pessoa de Jesus, que nos maravilhou, que nos, né, que tocou as nossas vidas e mudou as nossas vidas. Então, eu acredito que eu posso me descrever como serva. Essa seria a melhor descrição, né? Eu tenho uma paixão, que é a palavra do Senhor. Eu gosto demais da palavra do Senhor. A palavra de Deus fala muito comigo, muito ao meu coração. Todas as vezes que eu abro essa palavra, que eu medito nessa palavra, Deus, ele fala comigo, assim como fala com todos nós, né? Mas ele fala coisas diferentes, coisas específicas, respostas que a gente busca. Então, na verdade, é assim que eu gostaria de me apresentar como serva de Deus, né? E mãe de 3 filhos, né? Samuel... Ana Clara e a Stephanie, esposa, né, do Mr. Adri Santos, e a gente é uma família, né, uma família que nosso maior prazer é servir a Deus, nosso maior chamado é servir a Deus juntos. Então, essa é quem eu sou, mãe, esposa e serva. Amém, amém. A Josi, ela é alguém usada muito por Deus na palavra, tem pregado a palavra de Deus. Ela é uma mulher que levanta outras mulheres, que tem tido um ministério lindo dado por Deus para trazer a palavra para a vida de outras mulheres, para cuidar de outras mulheres, e também é autora do livro que eu já mostrei aqui no nosso podcast. E eu tenho certeza que você já deve ter visto aí, que eu já postei em várias redes sociais, Rompendo o Casulo. E eu gostaria muito de a gente começar falando desse livro. Como foi que surgiu a ideia do livro? Bom, eu sempre gostei muito de escrever. As minhas bíblias são todas rabiscadas, né? Eu não consigo controlar a mão quando
quando eu entendo alguma coisa. Eu acredito que é dessa forma que meu cérebro processa, né? Existem várias formas de aprendizado e essa é uma das formas que eu aprendo. Quando eu escrevo, eu estou aprendendo. Então, na verdade, eu sempre escrevi muito, eu sempre anotei todas as experiências que eu tive com Deus, eu sempre gostei de deixar tudo isso rabiscado. E a ideia do livro, na verdade, quando eu passei pelo câncer de mama em 2017, como eu tenho o hábito de registrar muitas das experiências, a maioria das experiências ou do que eu tô vivendo, eu fiz ali, então, eu comecei a escrever no dia tal, fui ao médico, recebi... Então, assim, era um diário, na verdade, né? Diário de um paciente de câncer, era isso, né? Que eu pensava que eu estava fazendo. E eu escrevi toda a parte técnica, né? Toda a parte, digamos que... Também a parte espiritual que Deus ia falando, eu também ia escrevendo. Mas não era um livro, porque eram pedaços, né? Que eu ia escrevendo ali das coisas que iam acontecendo. E isso ficou guardado, sabe? Por uns 2 anos ficou guardado. Eu tinha, sim, a vontade de colocar isso no formato de um livro. Mas eu não achava que seria possível. Não capaz, mas possível. Eu, sim, não seria capaz, mas eu também achava impossível. Então, eu deixei guardado, né? E aí, em 2020, eu passei por um processo bem desgastante de saúde também, em que os médicos suspeitaram que eu estava com câncer no estômago. E aí eu falei, ai não, Senhor, eu não quero mais passar por esse vale, não. E eu lembro que eu fui 3 vezes para o hospital e voltei, e eu fiquei internada por 5 dias direto no hospital, depois quando eles me admitiram no hospital, mas eles não achavam o que era, então eu fiz uma endoscopia, e antes de eu ir para a endoscopia, eu falei assim com o Senhor, que eu sabia que eu já tinha entendido que havia um chamado, mas eu não queria voltar na página do câncer mais. Eu queria deletar, eu não queria que isso fizesse parte da minha vida, eu queria esquecer. Eu estava passando pelo momento de esquecer e não de relembrar. Só que eu lembro que antes de eu ir para esse exame, para o exame da endoscopia, eu falei com o Senhor que se realmente houvesse algo que ele ainda queria fazer e que isso era, então aí eu estava entendendo que era um chamado, um puxão de orelha, mas né, falando de forma mais clara mesmo, eu queria que ele então me direcionasse, que eu estaria então cumprindo o chamado que ele tinha na minha vida. E quando eu fui para endoscopia, mas eu não queria que fosse câncer. Eu pedi ao Senhor que me desse esse livramento. Nós entramos em oração até o resultado da endoscopia, e 15 dias depois eu passei pela gastro, né? E ela falou que o resultado do exame tinha vindo uma úlcera muito grande entre o estômago e o duodeno, que é o intestino, né? E por isso que eu estava passando muito mal, mas que não era câncer e que era tratável e que era possível eliminar. Então eu entendi que o Senhor queria que eu voltasse sim nessa página. E foi aonde eu falei, então agora eu preciso da direção, sem ainda saber, né? E começou aí uma jornada, né, eu acredito que a gente pode falar né, foi uma parte que teve que desconstruir para entender o que precisava ser construído dali para frente. E então eu pedi a direção, o Senhor colocou no meu coração que era para eu chamar as mulheres que tinham passado o câncer junto comigo, para elas estarem contando a história delas no mês de outubro, né, que era Outubro Rosa. E eu falei assim, nossa, mas isso é muito estranho, eu não gosto de câmera, eu não gosto de falar, assim, eu gosto de falar, né? Mas eu tenho muita resistência
até chegar no ponto de estar aqui, eu tenho bastante resistência, assim, e aí eu falei, eu vou, se for para eu falar do que o Senhor fez, eu vou, mas eu não quero que seja a minha fala, eu quero que seja a tua fala em mim, né? Esse foi um dos pedidos que eu fiz. E então, eu recebi uma ligação de uma irmã que falou assim, ela ligou e falou que precisava orar por mim, que Deus tinha mandado ela orar por mim. E eu falei, não, vamos orar. E a gente orou e no final ela falou que Deus mostrava a ela eu assinando livros e que era para eu tirar da gaveta aquilo que eu tinha escrito, porque Deus ia trazer em prática, ia trazer possível esse sonho que eu tinha engavetado. E realmente estava engavetado, né? Então foi onde começou. O livro e o Safe Place surgiram no mesmo momento? Não, na verdade o livro surgiu antes do Safe Place. O livro... Então não dá muito spoiler de Safe Place que a gente vai falar já. Espera um pouquinho. Eu só queria entender qual foi o momento de cada coisa. Mas como foi essa chamada do Senhor para você reviver toda a história? Colocar, porque assim, quando a gente vai esmiuçando um assunto, a gente vai vivendo, sofrendo, se alegrando, os mesmos sentimentos que a gente teve naquele momento. E como foi para você fazer tudo isso com uma história que é tão dura como o câncer? Você teve câncer de mama, não é isso? Isso. E é uma luta bastante acirrada, né? E me conta mais sobre isso. Como foi escrever isso, reviver tudo isso? Então, difícil, porque toda vez que eu pegava para eu ler e fazer agora, porque eu precisava transformar a experiência física, a parte que falava do meu corpo físico, eu precisava trazer isso para uma leitura, né? E é difícil, porque se você coloca no dia tal, entrei, fui consultada pelo médico, fica cansativo, né? E desgastante. Mas quando eu comecei, quando eu peguei esse arquivo e eu comecei a ler esse arquivo que estava guardado, que eu ia escrevendo aos poucos, que não foi algo que foi construído de uma vez só. Não foi eu sentei e fiz o livro. Esse arquivo já estava, então foi na verdade, uma adaptação. Quando Deus me mandou, agora você vai colocar isso dentro de um livro, aí então foi onde eu parei para... colocar junto os textos em que Deus tinha me dado, as experiências, os textos em que Deus falava comigo na palavra, que se assemelhavam ao que eu tinha passado, né, os textos bíblicos. Então foi essa busca. Então a gente começou essa jornada. Foi difícil, Ivana, bem difícil. Tinha vezes que eu não conseguia. E tinha vezes que eu lia e eu falava, eu não consigo desenvolver nada. Porque como é uma história de dor, eu ficava pensando, por que as pessoas vão querer ler sobre algo que é ruim? Né? Ninguém quer saber do que é ruim. As pessoas querem ouvir do que é bom. Então Deus, ele precisou, assim, não que ele precisou, mas havia uma necessidade de Deus ministrar em mim que eu precisava tirar algo bom daquilo que era a minha dor. E foi isso que Deus fez. Eu acredito que esse livro, eu sei que muitas pessoas pensam que ele é puramente a experiência de ter passado pelo câncer, né? Porque quando as pessoas me conhecem, elas conhecem a minha história. Então, automaticamente entendem que é isso, que é o que eu vivi. Mas eu entendo que tudo que Deus, que o Espírito Santo ia ministrando na minha vida, e tinha dias que eu sentava e eu lembro como se fosse hoje, como não era máquina de datilografia, né, não tinha papel para amassar e jogar no lixo, mas eu ia no botão de deletar e eu ia apagava tudo, as 20 linhas que eu escrevia, e daí eu começava de novo e eu apagava de novo, e eu falava, eu não vou conseguir, Senhor, e daí eu deixava o meu computador de lado
E eu dobrava meus joelhos e eu pedia ao Senhor que me trouxesse a inspiração da palavra, a inspiração do Espírito Santo, porque eu falava, eu sei de mim mesma que eu não tenho essa capacidade. Então, eu pedia que o Espírito Santo pudesse ministrar em mim aquilo que ele precisava falar com as pessoas. E assim foi nascendo diariamente uma construção desses textos, né? Incluindo aquilo que já estava pronto. E como leitora, eu preciso falar que, por mais que seja um relato vivido seu, algo que existiu de verdade, quanto mais a gente vai lendo, a gente vai se encontrando nas páginas também. A gente começa lá falando do medo. E aí a gente se vê em muitas situações em que o nosso medo falou mais alto, em que o nosso medo nos paralisou. E aí, por mais que talvez quem esteja lendo, como eu, por exemplo, não tenha câncer, a gente fica se enxergando ainda assim. Porque ele vai além da sua experiência, ele traz textos que ministram ao nosso coração. Eles falam em outras áreas também da nossa vida, que quando a gente se vê, a gente se enxerga na história também. Isso é muito legal. E fala sobre... Todos os capítulos falam de um passo a passo da vida de uma lagarta, né? Passando por uma metamorfose. Gente, essa parte... Essa parte... Eu não quero contar spoilers, mas eu me empolgo. Essa parte foi acrescentada ao livro, assim, no último mês que eu já tinha terminado o livro e não tinha a conversa da lagarta, não tinha. Mas a primeira coisa que Deus falou pra mim, que o livro seria 7 capítulos. Isso eu não sabia nem o que ia ter, o que ia escrever. Mas Deus tinha falado pra mim, esse livro vai ter 7 capítulos. Você pode construir os 7 capítulos. Porque assim, quando você não é escritor, que eu não me considero uma escritora ainda, né? Eu falo que eu tomo posse da bênção e da promessa. E a gente faz isso com fé e pela fé. Né, sabendo que não depende de mim isso. Mas assim, como você não sabe escrever, você não sabe se primeiro você põe nome nos capítulos ou você escreve o livro e depois você vai dar vai achar um título melhor de acordo com o assunto que foi sendo redigido. Então assim, é um pouco confuso, né? Mas eu creio que assim, a primeira coisa que Deus me falou, que seriam 7 capítulos. Então, eu já falei, então eu tenho 7 títulos para desenvolver. Mas quando fechou o livro, que os títulos estavam ali, os capítulos estavam ali escritos, por exemplo, o capítulo 2, o capítulo 3, por exemplo, que fala cuidando das emoções. Então, aí Deus falou comigo, eu fui a um círculo de oração, o projeto estava pronto. E eu tava passando por uma batalha. E eu sempre... Quem me vê agora no círculo de oração vai descobrir meu segredo, né? Mas eu sempre vou pro círculo de oração quando tô enfrentando alguma batalha, assim, muito forte. Ao suporte. É algo forte mesmo, de verdade. É algo que eu tenho comigo porque foi onde Deus já me fez vencer muitas batalhas, né? E aí eu estava lá e aí o Senhor falou pra mim, porque eu precisava desenvolver o título do livro, né, de uma forma que chamasse a atenção do leitor e tudo mais. E a gente também não tem experiência com marketing e nada nessa área, a gente é leigo, né? Então, eu precisava fazer aí algo que fosse destacar, né? E Deus sempre falou muito comigo através da transformação da borboleta. Acho que com todas nós que somos mulheres, Deus fala através dessa transformação. E quando eu mandei, quando eu fui lá no círculo de oração, naquela noite, eu havia orado com uma amiga e ela falou assim pra mim, você tem uma visão de bichinho de Jacó, mas Deus, ele quer te levar a voos mais altos, você precisa ampliar a sua visão. É como se você tivesse... fosse uma borboleta, mas a sua visão ainda é de lagarta. Uau. E assim, a gente tava numa conversa bem assim, sabe? E eu falei,
Mas por quê, né? Por que então que a minha visão está limitada? Então eu preciso que Deus possa abrir a minha visão. E aí eu fui ver, né, o bichinho de Jacó e tudo, aquela coisa humilde, aquela coisa, né? E eu falei, meu Deus, mas é assim que eu me sinto mesmo, é um bichinho de Jacó. Eu não tenho como me sentir de uma forma diferente. Porque, contudo, né, a gente tá com uma vitória em mãos, porque o livro a gente já estava em contrato com a editora, meio da pandemia, tudo foi... O livro era para ter sido entregue, era para ter sido lançado no CONAD do ano passado, de 2021, porque já estava tudo entregue na editora, mas a gente não conseguiu fazer o lançamento porque daí houve uma mudança na editora, em relação a várias coisas, e a gente não teve esse tempo, né? E por causa da pandemia, faltou papel na empresa, nas editoras. Passamos por todo esse processo, né, de pandemia. Mas bem, eu fiquei assim, agora eu preciso ter uma certeza do que é para eu colocar aqui no tema desse livro, no título desse livro. E porque o título inicial era a coragem que destrói o medo. Algo assim, era uma coisa assim, eu já nem lembro. E aí, só que eu não queria, eu estava bem relutante contra esse título do livro. E quando eu cheguei no círculo de oração, eu falei, eu sou mesmo um bichinho de Jacó, mas eu sei que Deus pode me levar então a fazer a caminhar, a pensar como uma borboleta. E eu cheguei lá no círculo de oração e aí eu falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu faça uma adaptação do texto da forma com que eu me sinto, como realmente, né, relatando como eu me sinto diante do Senhor, então fala comigo, confirma para mim se é para eu fazer essa adaptação no livro, porque ainda dava tempo de entregar, de alterar, porque a gente estava no período de correção do livro. Aí quando eu cheguei, a irmã Ivone estava ministrando uma palavra e ela falou assim... Porque nós somos, né, às vezes a gente se sente tão pequeno, e ela virou pra mim, não é, irmã Josi, que a gente se sente como o bichinho de Jacó? Foi! Uau. Era a resposta que eu precisava, e eu falei, amém, Senhor, o Senhor acabou de declarar e confirmar que o Senhor quer que eu inclua aqui, então, esses steps. E aí, eu fui pesquisar sobre as fases de transformação da borboleta, e aí eu vi que as fases mais importantes de transformação da borboleta acontecem realmente em 7 fases. Uau! Então, por isso que eu tinha... Ai, meu Deus. Por isso que inicialmente Deus tinha me pedido 7 capítulos. Assim, parece tudo meio loucura. Foram encaixando, né? Mas as coisas foram aos poucos, né, encaixando assim. E aí, então, eu fiz essa adaptação inicialmente da lagarta conversando com o criador, porque é até uma adaptação do texto do Max Lucado, que muitas pessoas conhecem, a Orme, parece? Eu não lembro agora bem o nome do texto, porque em inglês é mas são 2 caterpillars, né, que elas estão ali indagando ao Senhor, porque que elas... E eu sempre, esse livro infantil sempre falou muito comigo em muitos processos, em vários processos. E principalmente nesse processo, porque eu acho que é esse o processo que a gente enfrenta, um processo de transformação. Uau, que legal. E me fala, dentro do livro, tem muitas experiências, inclusive experiências parecidas com essa que você falou, né? De Deus usar alguém na plataforma para te dar uma palavra que era para você, né? E do que você poderia nos falar agora, tem alguma experiência que você gostaria de ressaltar? Que você viveu, que está aqui dentro do livro, alguma experiência tocante com Jesus? A experiência do lugar seguro. Essa experiência é impossível falar disso sem eu me emocionar, é difícil. Mas eu não tenho como... Eu acho que rompendo o casulo não existiria. Porque o meu casulo foi aquele tempo, aquele período. Foi aquele momento de experiência com Deus que eu tive. Esse foi o casulo. Além de todas as transformações que a gente vive dentro de um casulo, porque não é uma transformação só que você passa. E eu acho que, assim, na nossa vida, de forma geral, a gente está sempre
passando por casulos que são em áreas diferentes, em que Deus está nos transformando. Por exemplo, se você me perguntar, você está pronta, transformada, preparada? Eu vou te falar que não, né? Porque eu acredito que a gente está em constante transformação, né? A gente vai sendo transformado de glória em glória, né? Amém. Mas a experiência desse lugar, ela tocou a minha vida. Por quê? Porque se eu não tivesse passado por lá, eu não teria condições de estar caminhando com pacientes de câncer hoje. A minha estrutura não seria... eu não teria estrutura. Eu não teria a mesma estrutura, eu posso te dizer assim. Porque eu sempre falo que quando a gente perde um paciente de câncer, eu preciso sempre estar com o meu emocional sempre preparado, e é difícil a gente falar isso, né? De você estar preparada para perder. Mas eu preciso estar sempre preparada, né? Com as meninas, com as mulheres que a gente caminha. E até alguns homens também, que geralmente eles não vêm, não fazem parte do projeto, não acompanham os estudos, porque a gente trabalha mais numa área feminina, pelo fato de a gente ter essa facilidade, né? Mas querendo ou não, nós também oramos pelos pacientes que são masculinos, pelos pacientes que são infantis, que são crianças que passam pelo câncer. Então, na verdade, eu não teria essa estrutura. Como Deus, Ele me deu essa oportunidade de conhecer esse lugar, de estar nesse lugar, de sentir a presença dEle de uma forma diferenciada. Não é da forma que nós sentimos aqui, né? Então, através dessa experiência, eu entendo que quando o Safe Place perde um paciente de câncer, e esse paciente de câncer ele é salvo, a gente entende que eu sei para onde eles estão indo. Eu sei na presença de quem eles estão, né? Eu sei que eles estão na presença de Deus. Então, isso me dá força para continuar a caminhada, né? Mas assim, a gente não perde só pacientes, a gente perde amigos nessa caminhada, a gente perde... Porque a gente vai ficando amigo, a gente vai se aproximando, a gente vai tratando da família muitas vezes, vai acompanhando os filhos, a gente vê as crianças crescerem. Então assim, se eu não tivesse passado, então eu acho que a experiência, ela é muito pequena, ela é uma experiência resumida, bem resumida, porque eu não vi coisas, eu não falei com Deus lá propriamente, mas durante a cirurgia foi o lugar em que Deus me levou para eu me sentir segura, porque eu estava com muito medo da cirurgia, né? Eu relato no livro, devido a uma reação alérgica à anestesia que eu tenho. E fala mais um pouco sobre essa questão desse lugar que você se encontrou, que para ficar um pouco mais claro para quem ainda não leu. Para quem ainda não leu o livro. Então, na verdade, quando eu entrei para a cirurgia, eu me despedi do meu esposo ali, e geralmente é um tempo de 5 a 8 horas de cirurgia, né? Foram 6 horas a minha cirurgia, eu entrei 1 da tarde e saí, era 6 e pouquinho, 6:05, 6 e pouco da tarde. E assim, no momento em que eu fechei os meus olhos por conta da anestesia, da pílula, né, que eles te dão primeiro uma pílula para você dormir e depois eles fazem então anestesia geral. Eu vi o meu corpo neste lugar. Então eu estava de fora e eu olhava e via o meu corpo neste lugar, como se eu tivesse saído. Eu não vi meu corpo saindo da maca de onde os médicos estavam fazendo a cirurgia, mas eu via o meu corpo, né? E eu me via sentada, envolta, e tudo que tava, era como se a minha roupa tivesse o mesmo branco, a mesma intensidade daquele lugar aonde eu estava, né? Uau. Então, assim, eu não consigo, de verdade, Ivana, eu nunca vi nenhuma luz que se compare a essa luz.
sabe? O branco desse lugar, a iluminação desse lugar. E assim, e sentada ali, eu me via de lado, sabe? Meu rosto de lado. Meu cabelo era longo e tava enrolado, assim, né? Na época da cirurgia eu ainda estava com o cabelo longo, depois eu cortei. E tava enrolado. E eu me lembro que o meu semblante era assim, não só o semblante, porque eu me via e eu tinha o sentimento daquela pessoa que eu estava vendo, que era o sentimento que eu tinha, que tava, né, habitava dentro de mim. Então, eu tinha um sentimento, assim, de muita paz. Eu não sei explicar. Eu tento explicar, é difícil. Eu tento traduzir, eu tento interpretar, eu não consigo. Porque é assim, a gente não tem esse sentimento de segurança aqui. Por mais que a gente entre nós temos experiência na presença de Deus, nós temos experiência através da pessoa do Espírito Santo, de sentir a presença de Deus de uma forma muito forte, muito relevante, né? Como cristãos, nós sempre temos essas experiências. Mas nada se compara ao sentimento que você tem neste lugar. É muito gozo e muita paz, assim, que é inexplicável pra gente como ser humano, incompreensível, não consigo explicar. Eu tento, como eu falo, até no livro eu falo que é difícil. Mas assim, naquele momento, de repente, eu fiquei guardada ali, naquele momento. Sentindo a presença, era só um momento de presença de Deus muito forte, né? E você fala que ficou 6 horas, mas pareciam alguns instantes apenas, não é isso? Você não perdeu a noção do tempo. Por isso que realmente, né, a palavra de Deus fala que um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos pode ser como um dia, né? A gente não determina o tempo, porque quando eu saí da cirurgia, eu imediatamente, assim, eu saí da cirurgia, levou um tempo para acordar, né? Não muito tempo, assim, mas logo que eu acordei, eles me colocaram numa área de espera, e aí eu tinha um relógio, assim, na minha frente, e eu olhei pro relógio e vi que já eram 6 horas, e eu achei que eu ainda não tinha passado pela cirurgia. Pra mim, eu tava, tipo, num sono profundo. Era essa sensação que eu tinha. Só que daí, na hora, eu vi que eu tava coberta com um lençol até assim, porque eu tava sem nada na parte de cima, né? Eles tinham removido toda a minha roupa. E eu tava com o lençol, assim, coberto até aqui. Daí, na hora, eu tava com os braços assim. Eu só fiz assim. Eu lembro que eu só fiz assim. Quando eu fiz assim, eu vi todo a parte do band-aid, né? Do curativo. E aí eu falei, já fizeram a cirurgia em mim, eu falei. E aí, na hora, o enfermeiro chegou, falou, você tá bem, você acabou de acordar, sua cirurgia foi um sucesso. E assim, eu consegui falar com o meu médico agora, um mês atrás, sobre essa experiência. Porque ele é judeu e eu não tinha voltado, eu tinha voltado já para fazer alguns exames de rotina, mas como eu passei por uma biópsia recentemente, né? Eu precisei, ele fez a biópsia, ele que fez o procedimento, e aí eu tive esse tempo de conversar com ele, porque todos os médicos que eu vi depois dessa cirurgia foram mais os médicos de reconstrução e cirurgião plástico do que o mastologista, que é o mesmo oncologista, né? Então eu falei pra ele, e daí ele perguntou pra mim assim, da experiência, daí eu falei pra ele, ele falou, mas você acreditava em Deus antes da sua cirurgia já ou não? Daí eu falei, sim, eu já acreditava, mas eu nunca tinha encontrado a presença de Deus assim. Daí ele falou assim, interessante, ele bem assim metódico, né, já continuou fazendo lá o procedimento. Então assim, eu ainda quero perguntar a ele porque eu agora já faz muito tempo, eu deveria ter perguntado antes
né? E até essa pergunta surgiu porque alguém me fez essa pergunta, porque isso nunca passou também na minha mente de perguntar a ele se houve alguma complicação, se houve em algum momento algo que ele percebeu, né? Assim, mas as pessoas também acho que perguntam para que a gente possa, para também ter esse respaldo físico da experiência espiritual que a gente tem, né? E para tentar entender um pouco, porque é tão fora da nossa realidade, do nosso entendimento humano, que a gente tenta se segurar com alguma coisa lógica, né? E sim. Só o espiritual para explicar isso, é sobrenatural. Sim, e assim, realmente, esse tempo foi muito rápido, o tempo que eu estive lá nesse lugar. Por isso que eu tenho certeza que a gente tem uma diferença de tempo muito grande do tempo de Deus para o nosso tempo, sim, com certeza. E é outra Josi, antes e depois dessa experiência. Porque eu entendo que... E quando eu voltei, Ivana, eu acho que você também, não sei se você chegou a acompanhar essa parte do livro, mas é bem no finalzinho já. Eu ficava me perguntando por que eu voltei, porque eu não queria ter voltado. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque a gente sempre gosta do que é bom, lógico, como ser humano. Mas quando você consegue entender que você tá num lugar que você não tem ali choro, você não tem dor, você não tem tristeza, você não tem insegurança. Então todas as coisas que eu estava vivendo naquele período eram muito contrárias àquilo que Deus estava me dando naquele momento. Então quando eu voltei, eu falei, Senhor, eu amo as pessoas, né? Eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, eu amo eles, mas assim, sem comparação alguma, eu trocaria qualquer coisa nessa terra por esse lugar. Eu trocaria qualquer coisa. Então, eu acredito que, assim, ainda hoje, quando eu falo, e às vezes a gente tá conversando, assim, eu e meu esposo, ou com as meninas, eu falo, vocês não têm ideia. Eu queria poder descrever, eu queria que vocês sentissem o gozo de estar nesse lugar, a alegria, a satisfação de estar nesse lugar. Porque daí vocês entenderiam e talvez seria mais fácil desconectar das coisas daqui. Entendeu? Porque eu entendo que tudo que a gente tem aqui é muito passageiro. É muito passageiro, né? Claro, nós precisamos do trabalho, precisamos de manter, a gente precisa de tudo isso. E por isso que é difícil. Você entende que é um embate, né? Pra mim, tipo assim... E eu até conversando com uma irmã num dos nossos retiros, ela falou, meu irmão, ele teve uma experiência assim, Josi. E ele é a irmã Márcia, esposa do pastor, de um dos nossos pastores. E ela falou, e ele nunca mais conseguiu viver feliz aqui. Ele falava que ele queria voltar para aquele lugar, que ele queria voltar, que o lugar dele era lá. E ela falou que depois de alguns anos ele acabou falecendo até bem cedo e tudo. Eu falei, irmã Márcia, eu amo tanto a minha família, mas por isso que eu preciso falar desse lugar para as pessoas. E eu voltei, e quando Deus me deu uma segunda chance de estar aqui, né? Eu digo assim que é uma segunda chance porque por causa dessa experiência, né? Eu entendi que tinha algo que Deus queria que eu fizesse, que eu falasse para as pessoas. Então, assim, e eu me comprometi com Deus, que por onde eu passar, eu vou falar dessa experiência, eu vou falar, mas eu acredito que o livro é uma porta que Deus abriu, porque talvez eu não teria como chegar a tantas pessoas daqui, da minha casa, do meu mundo, da minha igreja, das coisas que a gente faz, né, que a gente tem a nossa rotina diária. Então talvez eu não conseguiria alcançar outras vidas, e o livro é uma forma de alcançar pessoas que não são evangélicas, pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar desse lugar, né, que ouvem falar do céu, mas não entendem o que é o céu. E assim,
E eu trago essa afirmação de que esse lugar é um lugar onde qualquer pessoa vai querer estar. Porque a presença é um lugar cheio, onde nada te falta, é um lugar que te basta, Amém. entendeu? Que te basta, nada mais, você não precisa de nada mais lá. Então, essa é a minha missão agora. Eu, escutando aqui a sua história, desde o começo, assim, do que você tem falado, parece que essa experiência que você teve sobrenatural, ela chegou ao ponto, ela culminou ao ponto de 2 propósitos, porque muita gente recebeu o milagre da segunda chance sem passar por coisas assim, sem passar por situações sobrenaturais assim. Mas eu consigo enxergar, como alguém de fora vendo a sua vida e enxergando a sua missão, sabendo aquilo que Deus tem pedido para você fazer e por onde Ele tem lhe feito caminhar, como alguém que não vai só levar uma ajuda para pacientes com câncer. Não vai só estender um braço ou informar algo que eles ainda não saibam, encaminhar para os médicos, ou não sei exatamente qual é o procedimento passo a passo que você passa com essas pessoas inicialmente, mas eu creio que essa experiência dentro dessa dor que você passou é para mostrar que vai além do cuidado com os pacientes, é você saber que no final existe uma vida eterna. Exatamente o que você falou, de que por mais que a dor venha da perda, você vai nesse processo, deixa eu ver se eu me faço entendida, nesse processo de acompanhamento dessas pessoas, você vai conseguir plantar a palavra de Deus, vai conseguir plantar a semente do evangelho, e que no final, não vai ser final, vai ser o começo de algo extraordinário que elas vão viver a presença do Pai. Então eu consigo enxergar esse seu ministério que vai muito além do cuidado com os pacientes do câncer, vai encaminhar vidas, almas para o Pai. Amém. Então eu creio que essa experiência ela não veio à toa, lógico, jamais viria. E além de vir pela sua vida para trazer cura àquele momento de dor que você estava passando, eu creio também que é para levar cura para outras pessoas e cura eterna daquelas pessoas que talvez ainda não conhecessem a Cristo. E você vai dizer, olha, tá doendo aqui, eu não posso garantir que você vai continuar e vai permanecer e vai passar por tudo isso. Mas eu quero te falar que depois de tudo isso, existe um depois, não acabou no sofrimento. Existe um lugar onde você vai viver uma vida em abundância. Exatamente. E eu não consigo imaginar essa experiência tão maravilhosa, mas eu tenho certeza que não foi à toa. E não foi só para você, foi para além de você, por isso que é um dos textos e uma das experiências que você está me contando, tão profundas que você passou com Deus. Exatamente. É porque precisava estar documentado. Exatamente. E quando você falou a cura eterna, a gente vinha acompanhando uma amiga, já não falo nem, né? São todas amigas, mas ela passou câncer na época que eu passei também. E depois ela ficou curada, ela era cristã. Ficou curada e 2 anos depois o câncer voltou. E aí eu lembro que naquela semana ela estava muito assim debilitada. E eu falei com o Senhor, assim, eu pedi, Senhor, cura ela, porque já vinha caminhando comigo há 4 anos nessa luta. E aí Deus falou exatamente com essa mesma expressão que você usou. Eu estou trazendo a cura eterna. E para mim foi algo assim, como a cura eterna, né? E aí, na hora, o Espírito Santo me falou, né? Que o Senhor ia recolher ela. Isso era por volta de umas 9h30 da manhã. Na hora, eu peguei o telefone e falei com a pessoa que estava diretamente cuidando dela. E eu falei, vai até o hospital, leva os pais dela até o hospital, para que eles possam se despedir, porque o Senhor vai recolher. Eu tive que falar, sabe, Ivana? Porque eu sabia, o Espírito Santo me mostrou, me revelou que era a cura eterna, que ela não ia mais sofrer nesse mundo, que ela estava sendo levada para a eternidade.
E aí essa pessoa correu, avisou os pais e chegaram a tempo no hospital. Eles chegaram no hospital por volta das 11 horas e quando foi quase 1h da tarde, o Senhor recolheu ela. E eu entendo dessa forma que você fala, que Deus, a muitas pessoas Ele quer curar fisicamente, mas tem outras que primeiro Ele quer salvar e depois Ele vai trazer essa cura, que é a cura eterna. Então, realmente, o Safe Place, a gente tem a sociedade, o Cancer Society aqui nos Estados Unidos, né? Sociedade do Câncer, e também no Brasil também tem, de apoio a pacientes, e eles eles têm uma infraestrutura gigantesca, assim, maravilhosa, né? Então, assim, em outras palavras, a gente não precisaria existir. O Safe Place é pequeno, né? Ainda caminhando assim com as pessoas da nossa comunidade que estão ao nosso redor. Mas o maior propósito é trazer aquilo que essas instituições não trazem aos pacientes, que é a esperança. É a esperança de que se eles não forem curados, porque nós não temos como garantir de que eles serão curados, mas a esperança de que se eles não forem curados para esta vida, que quando eles que se eles conhecerem o nosso Salvador, eles vão experimentar da vida eterna. E lá eles vão ter a cura, né? E o final de todas essas dores. Então, essa é a nossa maior missão. Por isso a gente sempre fala que a nossa missão é cuidar de forma física, né, emocional e espiritual, porque não tem como a gente tratar separadamente, não tem como né? tratar separadamente, entende? Então, assim, e nós temos pacientes de todas as denominações, né? Quando a gente foi conversar com o pastor e apresentar o projeto a ele, né, para que ele se inteirasse do que a gente estava fazendo, a gente falou, pastor, nós temos pacientes de todas as denominações, porque nós não podemos nos limitar a atender somente pessoas que já conhecem o Evangelho. Aliás, eu acredito que essas pessoas já estão ancoradas, porque passar pelo câncer com a presença de Jesus é uma coisa, passar sem a presença já é difícil, né? Mesmo com Jesus, a gente tem os nossos temores, os nossos medos que a gente enfrenta, mas passar com Jesus faz uma grande diferença. Passar com o acompanhamento da palavra, passar colecionando experiências, que eu falo para elas, vocês estão colecionando experiências, vocês estão colecionando testemunhos, e mais tarde, quando vocês forem falar com outras mulheres, vocês vão impactar outras vidas. Então, é isso que a gente precisa realmente trazer, e esse é o propósito do Safe Place, gerar esperança, expectativa de vida eterna para as pessoas que não conhecem a vida eterna, que não têm acesso a isso, né? Uau, imagino. Talvez, foi em 2017, né, o processo que você descobriu o câncer. Foi. E eu não consigo imaginar como era a Josi antes do câncer. O quanto Deus te trouxe para níveis mais profundos, para níveis maiores, tanto em conhecimento dele, quanto no seu propósito, naquilo que ele queria fazer com você. E você sabe descobrir tudo isso e viver tudo isso após algo difícil que ninguém quer viver, que ninguém quer passar. Isso é algo muito extraordinário, né? Eu acho que ele vai ministrando na vida da gente conforme a gente aguenta, conforme a gente, né? Ele não dá mais do que aquilo que a gente pode suportar, segundo a própria palavra nos ensina. Mas eu acredito também que são chamados diferentes que ele coloca na vida das pessoas, né? E, assim, eu sempre falo que o nosso maior cuidado é entender o propósito, né? Em tudo que a gente passa, porque há um propósito. E conseguir compreender esse propósito é a parte mais difícil da nossa vida como cristão. Né? Porque muitas vezes a gente tem o nosso propósito, que é diferente e caminha separado do propósito de Deus, né? Mas conhecer esse propósito, que é da parte de Deus, exige um pouco mais de cautela, exige um pouco mais de, talvez até de sofrimento, talvez até de polimento,
E a gente entra em vários processos, talvez até um pouco mais de tempo no casulo, né? Como fala o livro. E eu queria ler uma parte do texto rapidinho aqui, que eu destaquei, por favor, né? Que fala sobre a lenda, porque uma das partes que eu mais gosto é que o casulo, ele tem o tempo exato para ser rompido, né? Essa é a parte, assim, que eu mais gosto do livro, né? E eu queria ler sobre o pedacinho que fala sobre a lenda de uma borboleta, que um homem, ao observar que o casulo, ao perceber que a borboleta estava lá dentro do casulo, e ela fazia muito esforço para sair por um pequeno buraco, ele cortou o restante do casulo e assim a borboleta saiu facilmente. Mas o seu corpo estava murcho e as suas asas amassadas. Ele ficou esperando com entusiasmo o momento de vê-la voar, mas isso nunca aconteceu, pois as suas asas não estavam prontas. É que o esforço que a borboleta faz para conseguir sair do casulo era extremamente necessário para que o fluido do seu corpo fosse para suas asas, fortalecendo-as o bastante para que quando ela saísse do casulo ela pudesse voar. Então, esse texto, ele fala que nós buscamos sempre um resultado imediato em todas as coisas. E eu estou 4 anos após tudo que eu vivi, abrindo, né, as experiências que eu tive para que outras pessoas tenham acesso. Mas levou um tempo para que essas experiências viessem a ser expostas. O que eu quero falar com isso, com esse texto da borboleta, é que, com essa lenda, né, da borboleta, é que Deus tem um tempo certo para cada momento na nossa vida. E a gente não pode querer antecipar esse momento. A gente não pode querer sair do casulo antes do tempo. Existe um momento certo. E se a gente sair antes do tempo, a gente não vai ter força para voar. Então, a gente precisa respeitar esse tempo, que não é o nosso tempo, que é o tempo de Deus, né? Respeitar e entender que por mais que esse lugar talvez que a gente esteja, que é o casulo, seja um lugar apertado, talvez não seja tão confortável, mas é ali que Deus vai te moldar e vai te sustentar, né? Igual quando você fala, nossa, eu imagino que a Josi de 2017, antes de 2017 era uma pessoa e hoje é outra. Eu continuo com as mesmas falhas, os mesmos defeitos, posso confessar diante do público, né? Mas eu acredito que sim, que a visão que Deus nos dá, ela é diferente. Que a missão, que o propósito de vida é diferente, sabe? Porque coisas que não tinham muita importância passam a ter muita importância agora. E aquilo que era tão importante fica muito insignificativo para você, depois que você passa pelo processo, por um processo assim. Não só no câncer, não só na enfermidade, mas eu acredito que em vários processos da nossa vida a gente sempre é transformado, como eu sempre falo. Então... Eu gosto de falar que o processo, ele fica mais fácil quando a gente olha o propósito. Quando a gente começa a prestar atenção no propósito e dizer, não, tudo isso que eu estou passando tem um propósito, não é por nada, não é à toa. Então o processo começa a fazer mais sentido para você e passa a ser um pouco mais fácil. E se você pensar num processo de como a azeitona, por exemplo, se transformava no azeite, ela passa por uma série de processos. Desde da colheita, ela passa por uma pedra de moinho, que é rolada até tirar uma massa. E depois dessa massa, ela passa por várias prensas para conseguir, enfim, tirar o azeite. São 5 prensas para conseguir tirar o azeite puro, aquele azeite que era colocado quando o sacerdote, por exemplo, ele consagrava reis, enfim. Então, assim, existe um processo doloroso. Existe um processo que nos amassa, que muitas vezes nos faz realmente ficar naquela prensa que ninguém quer passar. E talvez seja por isso, muito provavelmente, que Deus não revela o caminho inteiro pra gente, porque vai doer, porque vai moer. Mas, no final, existe um azeite.
existe algo bom, existe algo que realmente faz sentido às nossas dores, que realmente traz cura, porque o azeite também naquela época era usado como medicinal. Então existe assim algo bom do processo, nós precisamos entender isso, e talvez seja esse lugar de entendimento que nós precisamos ter. Talvez você nesse momento seja esse paciente de câncer que nós estamos falando. Talvez você nesse momento seja alguém que perdeu alguém para o câncer. E a dor vem, o processo dói, mas existe um propósito no meio disso tudo, e não desista de chegar nesse propósito, não abra mão do seu processo, não abra mão do caminho, porque no final do caminho você vai conseguir entender, vai enxergar e vai dizer, eu precisava chegar aqui, e que bom que eu cheguei até aqui. Então eu quero te encorajar nesse dia a ser essa azeitona que vai passar por um processo, a ser essa matéria-prima nobre que vai chegar ao azeite puríssimo. O Senhor tem algo para a sua vida, então não desista no caminho, não abra mão do seu propósito, não abra mão da caminhada final, porque Deus vai te fazer chegar lá. E o melhor de tudo, Josi, é que a pessoa não estará sozinha, nós não estamos sozinhas, nós vamos passar por tudo isso segurando na mão daquele que pode nos levar a chegar até o final, que é Jesus Cristo. Então se apegue a Ele mais do que tudo no meio do seu processo. No meio do seu deserto, se apegue a Jesus, porque Ele te livrará de todas as coisas, Ele te livrará inclusive do medo, que é algo que está dentro de nós, que é um dos nossos maiores inimigos. E Ele te fará chegar com segurança até o final da sua jornada, te levará até Canaã, a terra prometida, para a honra e glória do nome do Senhor. E me deixa saber e fala para o pessoal como que faz para adquirir seu livro. Outra dúvida também que eu queria tirar de você, como que te contacta para fazer parte do Safe Place, seja como alguém que precisa de ajuda, seja como algum voluntário, como que faz para falar contigo sobre isso? Então, Ivana, para adquirir o livro aqui nos Estados Unidos, você tem o link na bio do meu Instagram pessoal, Cardoso Josi, ou o meu Instagram, o nosso Instagram do Safe Place. E é só clicar lá, preencher as informações, vai ser direcionado para uma página e você vai preencher as suas informações. A gente vai entregar o livro na sua casa, vamos mandar para sua casa. Já no Brasil, você precisa entrar no site da editora, nós vamos deixar as informações aqui no vídeo para vocês. Abaixo do vídeo para vocês vamos deixar o link, entra no link da editora, faz o seu pedido e eles entregam também na sua casa. A editora é de São Paulo, então se for ali perto mais rápido, e geralmente leva uns 20 dias para chegar, bem tranquilo, sem dificuldade alguma. Então, para facilitar, eu vou deixar aqui, tanto no box de informações, os links, o contato, e no cards também, para já deixar tudo pronto e fácil para você adquirir esse livro que vai abençoar a sua vida. Josi, para finalizar, a gente tem um costume aqui de pedir para os nossos convidados falar um pensamento, algo que Deus tem ministrado ao seu coração nos últimos dias, algo que possa edificar a vida do pessoal de casa. E eu gostaria que você fizesse isso olhando para a sua câmera. Queria deixar uma palavra que está no livro de Romanos 12, que fala: não vos amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor. Esse processo do casulo foi um processo de transformação e nós todos passamos por esse processo de transformação em determinadas e diferentes áreas da nossa vida. Então quero te deixar essa mensagem para você não se conformar, né, com as coisas desse mundo, mas buscar sempre essa transformação dentro de você. E no livro, né, no final do livro, a gente tem aqui as informações. Eu gostaria de mostrar aqui para você as informações de acesso para, se você quiser voluntariar. Você tem aqui o nosso endereço do Facebook, o nosso endereço do Instagram e tem também o meu número de telefone do WhatsApp. A mensagem está tanto em inglês quanto em português, né? E juntos somos mais fortes. Esse é a nossa mensagem, porque Amém. Juntas realmente nós podemos fazer alguma diferença. Que bom. Josi, é um privilégio ter você aqui. Você sabe que a gente se parece muita coisa e eu amo estar com você. Você é uma bênção na minha vida e eu agradeço demais você ter tirado um tempinho para conversar com a gente aqui, para participar
do podcast. Você é maravilhosa. Eu queria agradecer também. Para mim é um grande prazer estar aqui com você. Eu amo esse trabalho, acredito que esse trabalho, né, ele impacta vidas e por isso quero te agradecer e te encorajar a continuar. Amém. E permanecer firme no Senhor, porque os testemunhos que você tem trazido aqui de vida são testemunhos impactantes, eu tenho acompanhado, né, o canal. Sempre muito bom estar com você e um grande privilégio da parte de Deus nos proporcionar essa oportunidade. Obrigada, Ivana. Amém. Quem não chora no começo, chora no final. Muito obrigada pelas suas palavras. Elas me encorajam a terminar, a seguir adiante. Muito obrigada. Eu agradeço a você ter assistido até aqui, a sua companhia de mesa, que para mim é fundamental. Você tá aqui sentindo como se estivesse sentando aqui com a gente. E para mim é uma alegria muito grande ter você até aqui. Não esquece que próxima sexta-feira tem mais um episódio novo. Vamos estar juntos formando novos pensamentos que podem mudar as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.